Pronto, já estamos aqui, todos reunidos. Deixa eu baixar o volume do outro, senão vai dar interferência. Espera aí. E aí, meus amigos queridos, que estamos mais uma noite na nossa casinha de Eurípides para nos reabastecermos para mais esta semana, né? Que com certeza estas reuniões, aliás, a gente tem reabastecido bastante, graças a Deus, né? Estamos tendo bastante oportunidade de nos encontrarmos em outras palestras, ouvindo outros companheiros. Ontem foi a Fernanda. Cada dia a gente está tendo oportunidades mesmo. Isso é uma bênção em nossa vida, porque se não é assim, gente, quando a gente ouve falar de tanta gente aí que está deprimido de ficar dentro de casa, de não poder encontrar os amigos, a gente lembra que a gente se encontra tantas vezes durante a semana, né? E graças a Deus a gente tem essa doutrina a nos fortalecer. Então é assim, com o nosso coração cheio de gratidão, que nós queremos nesta hora elevar os nossos pensamentos a Jesus, nos unindo na mesma sintonia e juntos entrarmos na casinha de Eurípides, recebendo o abraço do nosso querido mentor, nos lembrando, nos envolvendo nos abraços dos amigos que ali sempre nos esperam, sentindo aquela amizade, a saudade que às vezes de um dia para o outro, de uma semana para outra, nós já sentíamos de um para o outro, e agora ela vem aumentando cada vez mais, e nós estamos guardando nossos abraços para um dia breve, que seja breve, podemos desabafar. Entramos agora no nosso salão, as cadeiras azuis, limpinho, cheiroso, ocupamos os nossos lugares, a mesa, nas cadeiras, na câmara de passe, cada um no lugar que estava acostumado, saudando os amigos espirituais, os trabalhadores da casa de Eurípides. E ali nos colocamos, de corações abertos, aguardando a chegada do Mestre Jesus, que ele possa adentrar a porta principal do centro. Aqueles que não conhecem a nossa casa de Eurípides, que possam imaginar um salão simples, mas bonito, com um jardinzinho ao fundo, com luzinha amarelinha, clareando, dando um charme, um tom todo especial para aquele ambiente. E Jesus adentrando aquele ambiente e se aproximando de nós, de cada um de nós, nos dando o abraço de que tanto estamos precisando, que tanto nos fortalece, que possamos nos sentir nos braços de Jesus por um tempo, assim como nós ficávamos uns nos braços dos outros, e que Jesus permaneça conosco por toda esta noite, que suas vibrações, que a sua energia possa estar nos nossos lares agora, envolvendo a cada cômodo, que o nosso pensamento volte aos nossos lares, nos enchendo de bênçãos, envolvendo a todos que habitam, e que possam buscar todos aqueles que necessitam, todos aqueles de que o nosso coração se lembrar, que sabemos que passam por dificuldades, que passam por momentos de tristeza, de depressão, de abandono, de fome, de angústia, de falta de fé e confiança no futuro, que possam ser fortalecidos pelas vibrações da noite de hoje. E é agradecidos que iniciamos
o estudo do nosso Evangelho e o nosso banquete de luz. Que assim seja. Fechamos os olhos, buscamos relaxar todo o corpo, da cabeça aos pés. Relaxe a pele do rosto, os braços, as pernas. Faça algumas respirações mais profundas. Entre em contato com você mesmo, com a sua essência, com o seu coração. Relaxa um tanto mais os olhos e a boca. Como se sente? Observe como se sente sob o olhar de Jesus. Visualize o olhar de Jesus. Sinta a presença de amigos espirituais, do seu anjo guardião, do seu mentor, e apenas fique disponível para essas presenças. Visualize uma luz que começa a passar por você, desde o alto da tua cabeça, passando pelo coronário, pela região frontal, pela sua garganta, passa pelo coração, essa luminosidade, pelo plexo solar que fica na região do digestivo, dos pâncreas, passa pela região sacral e pelo chakra raiz, lá na base da coluna. Deixa que essa luminosidade vai se expandindo, vai tomando conta do seu entorno e que ela vá trazendo uma serenidade, uma confiança, vai trazendo essa plenitude daqueles que se entregam para as boas vibrações daqueles que olham por nós. Respire de uma forma mais profunda e solte completamente. E procure ficar imerso nessa luminosidade, nesta entrega, nesta confiança em Jesus e nos espíritos amigos, naqueles que olham por nós o tempo todo. Que assim seja e graças a Deus.
Boa noite a todos, amigos queridos da Casa de Eurípides. Muito bom estarmos aqui. Agradeço a oportunidade de nos unirmos virtualmente, mais abastecidos pela nossa emoção. Então, continuando o estudo do capítulo 14, honrar pai e mãe, no item piedade filial, item 4. Deus disse: honrem pai e mãe, a fim de viverem longo tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus lhes dará. Surpresas na fórmula moderna do decálogo, o que lhes desnaturam o sentido. Para compreender estas palavras, temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus na época em que foram pronunciadas. Eles nada sabiam ainda da vida futura. Sua visão não se estendia para além da vida corporal. Deviam, portanto, ficar tocados mais pelo que viam do que pelo que não viam. É por isso que Deus lhes fala numa linguagem a seu alcance e, como crianças, lhes oferece como perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela, que a possuirão por muito tempo se observarem seus mandamentos. Mas na época da vinda de Jesus, suas ideias eram mais desenvolvidas, chegando o momento de lhes oferecer um alimento financeiro, dizendo-lhes: meu reino não é desta recompensa de suas boas obras. A essas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância do mandamento, honrar pai e mãe, é que eles prometem, mas o céu. E assim seja. Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Este é um dos mandamentos contidos que integram o Decálogo, os 10 mandamentos recebidos por Moisés no alto do Monte Sinai e que até hoje representam a base de toda a justiça no mundo. Esse decálogo foi extraído do livro mosaico, do livro de Moisés, Êxodo, está no capítulo 20, versículo 12. Moisés disse que quem observasse os mandamentos de Deus que vieram ao mundo através da sua mediunidade, viveria longo tempo sobre a terra prometida. Moisés liderou a fuga do povo hebreu da escravidão do Egito por 40 anos no deserto, em busca dessa terra prometida, onde eram colocadas todas as aspirações, todos os desejos, todos os sonhos, toda a felicidade, toda a paz era ali colocada pelos hebreus. Eles se movimentavam na aspiração de chegar a esse local venturoso, onde lhe seria garantida a felicidade.
Mas a terra prometida era aqui mesmo, no solo terreno, porque as pessoas daquela época, a recompensa pela observância dos mandamentos de Deus deveria ser a eles mais palpável. A recompensa deveria ser a eles mais concreta. Como falar a um povo ainda na sua infância espiritual, que começa a engatinhar das maravilhas do céu, das bem-aventuranças celestes? Era um povo que ainda não conseguiria compreender uma recompensa tão distante. Por isso, Moisés coloca a recompensa, a observância dos mandamentos de Deus ali, na terra prometida. 1.400 anos depois, aproximadamente, da vinda de Moisés, Jesus já começa a colocar a humanidade, porque a humanidade está em melhores condições de compreender que a sua aventura se daria no reino de Deus, no reino dos céus, deixando, todavia, para o Consolador prometido, para a doutrina espírita, que trouxesse minúcias acerca do plano espiritual, minúcias acerca do funcionamento do mundo espiritual. Mas Jesus já começa a descortinar, então, que as bem-aventuranças, que a recompensa ao homem justo seria dada no céu, ainda que ele sofresse na terra. E Jesus vem confirmar esse mandamento trazido por Moisés. Jesus repete o honrar pai e mãe. Jesus reforça a necessidade da observância deste mandamento. 18 séculos depois de Jesus, vem a doutrina espírita. E Allan Kardec também coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que contém a parte moral da doutrina espírita, o honrar pai e mãe, reforçando, ratificando a necessidade de observância deste mandamento que vinha desde Moisés. E a doutrina espírita vem nos colocar que a Terra é um local de encontro, ou melhor, é um local de reencontro com espíritos que viajam conosco há muito tempo, que continuam viajando conosco e que viajarão conosco pela eternidade. Somos parte de um grupo de espíritos que estão juntos, saídos da simplicidade e da ignorância, e que trilham uma estrada longa, muito longa, juntos, até que cheguemos à perfeição, até que cheguemos ao conhecimento pleno, completo, integral do que é Deus. Como disse Vinícius de Moraes, num lindo poema transformado em canção, Samba da Bênção, a vida é a arte do encontro. A vida é a arte do encontro. Essa existência é a arte do encontro de espíritos que jornadeiam juntos há muito tempo. Quando da nossa reencarnação há toda uma programação espiritual, individual e coletiva, para que se dê essa arte do encontro preconizada por Vinícius de Moraes, para que nós encontremos os nossos amores, para que nós reencontremos as nossas afinidades, para que nós reencontremos aqueles espíritos em que há necessidade de aparar arestas dos nossos relacionamentos,
para que encontremos espíritos com quem ainda tenhamos compromissos a solver, para que encontremos os espíritos a quem prejudicamos consciente ou inconscientemente e por quem muitas vezes fomos prejudicados, para harmonizar essas nossas relações. Na questão 204 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? E a resposta: isso não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Vejamos, nós estamos trilhando esse longo caminho, essa longa jornada, construindo amores, construindo afetos, errando no caminho e prejudicando outrem, sendo prejudicados nessas relações. E os espíritos com quem temos as relações mais fortes, com quem temos os laços mais sagrados, são os espíritos que encontramos dentro do nosso próprio lar. São nossos pais, são nossos filhos, é nossa esposa, é nosso marido, são os nossos irmãos. São com esses espíritos que nós temos os nossos maiores amores, as nossas maiores afinidades e muitas vezes a necessidade de dissolver compromissos, porque a família não é um local de facilidades, e todos sabemos, sentimos na pele isso, mas na família encontramos compromissos. Compromissos que devem ser solvidos. Estamos aqui para que esses compromissos sejam solucionados. Portanto, nós estamos aqui para tornar as relações que temos, especialmente com esses espíritos, cujos laços são mais fortes, relações saudáveis, para transformar os problemas, os compromissos do passado em relações mais saudáveis, em relações mais harmônicas. Mas nós sabemos que é difícil. Todos nós temos alguém difícil na nossa família. Ora, quantas vezes não ouvimos: meu filho não aceita o espiritismo, meu marido é completamente avesso à religiosidade. Ora, não podemos violentar o tempo psicológico de cada alma. O amor não se impõe pela violência. O tempo se encarrega de resolver as coisas. Eu não posso ter a ilusão, porque senão me sentirei frustrado, de que eu possa modificar alguém. Eu estou aqui para me modificar. Eu estou na presente existência para me melhorar. E talvez me melhorando, talvez me transformando, me modificando, eu sirva como exemplo, ou meu exemplo arraste aquele que ainda é difícil a também se esforçar por melhorar. Se o meu filho, o meu marido, minha esposa, meu irmão é difícil, eu posso me melhorar tornando-me mais paciente. Eu posso me melhorar tornando-me mais compreensivo. Porque quantas vezes eu não perco a paciência com o modo alheio de ser? Quantas vezes eu deixo de compreender os outros, achando e querendo ser compreendido? Eu tenho que ser mais compreensivo, estar mais disposto a auxiliar, mas com a certeza de que o outro só melhorará se ele quiser.
e os meus exemplos certamente servirão como luz, como semente, para que o outro também lute contra suas inferioridades e procure melhorar-se. É esse o objetivo de todos nós aqui, melhorarmos e assim refletir, fazer com que o outro enxergue a nossa melhora e também busque a sua própria evolução, a sua própria elevação. O honrar pai e mãe não é só um mandamento religioso cuja observância nos levará a uma terra prometida, ou para a religião clássica, a observância dos mandamentos de Deus não nos dará como prêmio um paraíso contemplativo e ocioso. Mas o honrar pai e mãe significa buscar relacionamentos saudáveis na nossa família, buscar relacionamentos mais harmônicos na nossa família, muitas vezes cedendo, muitas vezes trabalhando por ser mais paciente, trabalhando por ser mais compreensivo. E a recompensa que a doutrina espírita nos mostra que haverá quando criarmos esses relacionamentos mais saudáveis em família, esses relacionamentos mais leves em família, será a paz, a tranquilidade, a felicidade. Nós não teremos mais tanta perturbação assim. E a construção dessa paz nessa existência, a construção de relações mais harmônicas e mais saudáveis servirá ao adiantamento, à elevação, ao avanço de todo esse nosso grupo familiar que nós integramos. De maneira que a viagem que ainda temos que empreender com esses mesmos companheiros, que é longa, que é eterna, seja mais leve, seja mais fácil, porque um ajudará o outro, um não atrapalhará o outro, não puxará o outro para andar mais devagar. Tornando essas relações mais saudáveis, nós nos ampararemos uns nos outros para tornar essa caminhada mais rápida, mais efetiva e mais ascendente. Portanto, honrar pai e mãe nos trará maior paz, maior tranquilidade. Essa paz construída desde aqui, desde agora, e que será levada para o além. Porque a paz que nós usufruiremos no plano espiritual depende da paz que nós começamos a construir em nós desde agora. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos, hoje e sempre. Queridos amigos, um beijo para todo mundo. E, Gustavo, será que eu estou na reunião errada? Porque eu estou achando que eu estou na reunião do Gélios. O que você acha? Aí, ó, a galera toda do Gélios, do Grupo de Estudo do Livro dos Espíritos aqui, é o Livro dos Espíritos, é o Evangelho mesmo hoje, né? Faz um ok aí para mim, né? Ah, então tá bom, porque achei que eu estava errada aqui. Um abraço enorme para todo mundo, uma alegria estar aqui junto de vocês, de novo, Uda, Fafá, Rosângela, só com a testa aparecendo, né? Lindos. Estava aqui ainda agora, conversando com a Fátima, porque a Fátima não estava conseguindo entrar, mas ela entrou, ela está chamando o Daniel lá no fundão. Fiquei super feliz que ela conseguiu. Fátima, meu amor, um beijo também para você, viu? Sentada aqui do meu lado, junto naquela história toda que a Bel contou quando a gente entra na casinha, não é? Então, vamos lá. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que vosso Deus vos dará.
Essa é a mensagem de Moisés, né? E eu também quero trazer, só como o Tiago trouxe, o enfoque das 3 revelações dentro dessa frase, desse mandamento, não é? Porque, engraçado isso, né? A gente tem os 10 mandamentos, e esse daqui é um que aparece tão fortemente dentro das 3 revelações, mas como a natureza não dá saltos, né? Ele vem crescendo. É um mandamento que vem lá de Moisés, ele vem numa ascendência até onde nós estamos, nos encontramos hoje. Então, olha só. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que vosso Deus vos dará. Segundo Moisés, lá na época lá atrás, os hebreus, eles não tinham noção da vida futura. Então, eles precisavam de uma contrapartida, né? Então, se eu honrasse, eu amasse, eu cuidar do meu pai e da minha mãe, eu vou ter aquilo que de melhor eu posso receber de Deus, que é o quê? Uma vida longa na terra. Uma vida boa na terra. Então, eu faço alguma coisa para receber algo em troca. A gente olhando hoje, fala, nossa, né? Olho por olho, dente por dente, que troca. Gente, cada um dentro do seu tempo. Era esse o ensinamento que nós precisávamos há tantos anos atrás, né? Aí, o que acontece? Passado o tempo, nós temos Jesus. Quando Jesus chega, ele fala o seguinte: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes ainda longo tempo na terra, que vosso Deus vos dará. Porque Jesus não muda o mandamento, nada é mudado, as coisas não são mudadas, elas são, de alguma forma, aperfeiçoadas e ligeiramente transformadas, para que a gente consiga viver melhor. E quando Jesus traz esse enfoque, ele vai trazer um enfoque do amor ao próximo. Eu vou dar um spoilerzinho só, porque quem já leu aqui, olha, já está lá no Quem é Minha Mãe e Quem é Meus Irmãos. Quando Jesus... Não vou contar não, tá, gente? É só um spoilerzinho, assim, olha. É só uma isca para vocês pegarem semana que vem, tá bom? Então, olha lá. Quando Jesus fala, honrai vosso pai e vossa mãe, entendam, honrai vosso pai, vossa mãe, vosso irmão, vossos amigos, as pessoas que você conhece, que vocês não conhecem. Honrai e amai o vosso próximo, a fim de viverdes longo tempo na terra que vosso Deus vos dará. Então, Jesus, ele traz o enfoque da vida eterna, ele já traz o enfoque da vida eterna, porque ele fala que a felicidade dele, a felicidade não é desse mundo, ele fala que o reino de Deus não é desse mundo, mas naquele momento ele focou muito mais o amor ao próximo, né? Porque era algo que precisava ser colocado naquele momento. Porque se a gente lê lá no Boa Nova, a dificuldade que todos os discípulos que andavam junto com Jesus tinham de entender a vida futura, né? Imagina todas as pessoas que seguiam Jesus, aqueles homens simples. Então, Jesus foca muito no amor ao próximo. Portanto, quando Jesus traz esse ensinamento, a gente pensa, honrai o vosso pai, a vossa mãe e todo o vosso próximo, a fim de viverdes um longo tempo na terra. E com o advento do Espiritismo, dentro da nossa terceira revelação, o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos traz aqui, ele diz o seguinte: honrai vosso pai e vossa mãe, vosso irmão, vosso primo, vosso tio, vosso amigo, vosso próximo, a fim de viverdes longo tempo na terra, no plano espiritual, nos outros mundos, no universo, na eternidade, que vosso Deus vos dará. Então, a gente vem num crescente, onde no início a gente tinha só a contrapartida, depois Jesus nos abre um pouco essa frase, dando uma ideia da vida futura, mas dizendo da importância da gente amar o nosso próximo, e o Espiritismo nos traz a importância de amarmos os nossos pais, amarmos os nossos próximos e cuidar da nossa vida futura. E o que mais me interessou e me intrigou
embora eu não goste de comer glúten, gente, mas me intrigou essa colocação dessa parte aqui do Evangelho, é porque essa parte do Evangelho, ele fala muito mais sobre o amor ao próximo e sobre a vida futura do que, teoricamente, o pai e a mãe. Eu li 200 vezes, porque eu queria entender a ideia de Kardec, e eu consegui chegar na conclusão de que, mesmo falando da vida futura, né, e sobre o amor ao próximo, ele ainda quis trazer o âmago da família, como o Tiago falou, a importância do círculo familiar. E como eu estou altamente Humberto de Campete, eu vou trazer um pedacinho de uma história que conta a essência do amor de Maria com Jesus e como é interessante dentro desse livro aqui a sensibilidade de Humberto de Campos ao narrar a infância de Jesus. Então, Humberto de Campos nos conta dessa forma. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre lá em Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento de assuntos familiares, coisas do dia a dia, as duas primas, Maria e Isabel, entraram a falar de ambas as crianças. Conversa de mãe que fala de filha. Elas falaram de comida, falaram de um monte de coisa, e aí foram falar das crianças, cujo nascimento for antecedido por acontecimentos singulares, cercado de estranhas circunstâncias. Ambos as gravidez das duas foram gravidezes diferentes e vieram cercadas de uma série de outros acontecimentos. Enquanto José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina, entretinham-se as duas primas em curiosa conversação, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. Fofoca de mãe, né, gente? O que me espanta, dizia Isabel, com um sorriso, é o temperamento de João. Dado as mais profundas meditações, ele vive meditando muito, mesmo com a sua pouca idade. Quase sempre eu procuro ele inutilmente pela casa. Sabe onde eu vou encontrá-lo, Maria? Eu vou encontrá-lo entre as figueiras ou no caminho ao longo das estradas, com seus pequenos pensamentos, como se ele tivesse dominado por acontecimentos e profundas preocupações. Um menino tão pequeno devia estar brincando, jogando bola, e ele normalmente está focado, meditando, pensando em coisas que eu mesmo não consigo entender. Essas crianças, ao meu ver, disse Maria, intensificando o brilho suave dos seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho Jesus também é assim, Isabel. Envolve-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Eu vivo muito preocupada sempre com ele. Por vezes, eu vou encontrá-lo sozinho, Jesus lá sentado junto das águas. E em outras vezes, eu encontro Jesus em conversações profundas com viajantes da Samaria ou de aldeias distantes. Eu encontro Jesus perto do lago, quase sempre surpreendendo palavras caridosas que dirige às lavadeiras, palavras de carinho que ele dirige aos transeuntes e aos mendigos sofredores. Ele fala da sua comunhão com Deus, com uma eloquência, Isabel, que eu nunca encontrei nos nossos doutores. E constantemente eu ando a cismar sobre o destino de Jesus. Apesar de todos os valores da crença, diz Isabel, olha que lindo, Isabel fala assim, ó, Maria, apesar de todos os valores da nossa crença, apesar da gente saber que os nossos filhos são seres especiais, nós, mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Não importa, pode ser Maria, mãe de Jesus, pode ser Isabel, mas a gente sempre se preocupa com nossos filhos, não tome no copo de ninguém, não fale com estranhos, não é isso que a gente fala? Isabel falava a mesma coisa para Maria. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias, nós estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras. E a facilidade de argumentação com que Jesus explicava os problemas que eram apresentados a ele pelos orientadores do templo deixou a todos nós receosos e perplexos. A gente ficou perplexa como Jesus explicavam as coisas que perguntavam para ele, mesmo sendo pequenininho.
O seu conhecimento, Isabel, não pode ser desse mundo. Ele tem que vir de Deus. Certamente é Deus manifestado nos lábios de Jesus. Notando as respostas, Eleazar resolveu chamar José, sabe, Isabel? E chamou Eleazar em particular e advertiu que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Olha a preocupação de Maria e a preocupação de José. Com a prima ali escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu, mas dessa vez com os olhos úmidos de lágrimas. Ciente desse aviso, eu mesma procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e eu tenho medo, receio pelo futuro de Jesus. Eleazar, então, prometeu cuidar do futuro de Jesus. Entretanto, quando voltamos de Nazaré, eu experimentei uma singular multiplicação dos meus temores. Eu fiquei, mesmo falando com Eleazar, eu ainda fiquei mais tensa ainda quando eu voltei de Nazaré. Sabe o que aconteceu? Eu conversei com José acerca do pequeno, preocupado com seu preparo para a vida. Entretanto, no dia em que se seguiu a minha conversa com José, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me perguntou: Mãe, que queres de mim? Acaso não tenho eu testemunhado a minha comunhão com meu Pai do céu? Altamente surpreendida, Isabel, com a pergunta de Jesus, eu respondi no mesmo instante: Menino, eu tenho cuidado por ti, meu filho. Eu conheço que você necessita de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no meu íntimo, um menino respondeu para mim: Mãe, toda preparação útil e generosa do mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a melhor escola. E aí, para terminar, no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas dos doutores do templo, porque aí Jesus já tinha promessas dos doutores do templo de seguir como sendo alguém trabalhando no templo, muito embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus se aproximou de José, de seu pai, e pediu com humildade e José o admitisse nos trabalhos. E desde então, como se nos quisesse, Jesus quisesse nos ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar, é a do esforço próprio, concluiu Maria com singeleza falando para Isabel. Ele até hoje, Isabel, aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunhou o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Que Jesus nos abençoe e que nos proteja, nos mostrando sempre a importância da nossa família e do nosso lar. Amo vocês. Boa noite a todos. Eu posso afirmar que é uma honra estar neste grupo, é uma honra poder fazer parte dessa casa abençoada, que é a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. É uma honra dividir esse espaço virtual com cada um de vocês. E mais honrado ainda me sinto de poder falar, divulgar a doutrina espírita, resgatando o evangelho mais puro, mais sincero de Jesus. E quanto nós nos sentimos honrados diante do trabalho que Jesus nos coloca na presente existência para representar, aonde estivermos, a sua boa nova. Então, nós percebemos que nós sempre nos sentimos honrados diante do alto, da imensa responsabilidade que nos é colocado. A lição de hoje fala desse verbo honrar. E muitas vezes nós não compreendemos o que é ter honra
ou nos sentirmos honrados, o que seria honrar alguém ou alguma coisa? Na semana passada, nós falávamos que honrar não é somente respeitar, admirar, obedecer. Honrar é algo muito mais profundo, pois implica em ações que demonstrem efetivamente que nós estamos dignificando aquela pessoa, ou aquele lugar, ou aquela imagem, dignificando através de ações, não de palavras. Nós honramos alguém, ou honramos alguma coisa, quando temos um sentimento que somos menor do que aquilo é muito maior do que nós. É uma honra eu poder estar falando nessa casa abençoada de Eurípides, porque eu sou muito pequeno e a casa é muito grande. É uma honra falar de Jesus, porque Jesus compreende o amor universal e eu me faço entre os maiores devedores na Terra. Quando nós nos sentimos honrados, nós nos sentimos pequenos diante da oportunidade. Muitas vezes até não merecendo, no nosso entendimento, de ali estarmos, de ali pertencermos. Porque quando nós somos eivados pelo orgulho e nos achamos muito grande, daí nós nos sentimos honrados. Quando nós nos sentimos maior do que a pessoa ou que o lugar. Quando nos sentimos uma estrela, alguém muito importante, uma autoridade, daí parece que a honra é de quem nos recebe. Quando nós temos o sentimento verdadeiro de honra, é quando nós nos reconhecemos pequenos diante do que é maior. Honrar pai e mãe, em primeiro lugar, é nos reconhecer pequenos diante dos pais. Pois dele nós surgimos e reencarnamos. E o nosso corpo é uma derivação da vontade deles. Nós somos pequenos diante dos nossos pais. E deve ser uma honra para nós sermos filhos deles. Desde a antiguidade, essa relação de honra predominava de tal sorte que as pessoas eram conhecidas e tinham nos seus nomes a origem paterna. Por exemplo, Jesus Bar José. Bar é um significativo de filiação, assim como no Brasil, Gustavo da Silva. Gustavo, filho da família Silva. É uma preposição de pertencimento? Uma preposição de pertencimento. A Bel está do meu lado. Barrabás, Bar, filho de Abás. Então, desde a antiguidade, na época de Moisés, na época de Jesus, e até hoje, em várias culturas, nós verificamos a relação da identificação da pessoa de acordo com a sua filiação. Ele pertence àquela família. No norte europeu, usa-se essa preposição como ove ou ive, como na Rússia, sempre a ligação de dependência. Por isso, a cultura de que nós temos que honrar, porque somos dependentes, oriundos, devedores, eternos, constantes de quem nos gerou, de quem nos abriu a oportunidade, a porta da vida, da reencarnação.
Quantas vezes nós nos esquecemos dessa relação tão natural de que nós somos filhos deles, e deixamos de honrá-los na medida em que nos achamos maiores que eles, mais inteligentes, donos da verdade. Nos colocamos acima da experiência, nos colocamos acima do fator cronológico para nos enchermos de vaidade e orgulho e violarmos a relação de dependência natural que a vida nos aponta. Hoje, a doutrina espírita nos abre um entendimento que a nossa relação de dependência vai muito além da vontade dos pais aqui na Terra de formarem uma família e ter cada um de nós como filhos dentro desse núcleo. A doutrina vem nos mostrar que a relação dos pais para que determinasse a nossa existência na Terra hoje, ela se inicia no plano espiritual através de projetos reencarnatórios delineados lá por eles, reconhecendo as nossas necessidades espirituais e em conjunto com os nossos protetores, amigos espirituais, todo um arcabouço é organizado para que nós aqui na Terra viéssemos. Assim, com certeza, nós não somos frutos de uma simples relação sexual que redundou na nossa fecundação. Nós somos espíritos projetados em processos reencarnatórios dentro de delineações que iniciaram no plano espiritual, analisando os corações de cada um envolvido na família que seria constituída, que nós pertenceríamos. E aqui estamos. Como falei, nós fazemos parte de um processo reencarnatório e temos um papel definido dentro desse núcleo familiar. Um papel que hoje, muitas vezes, inicia-se como filho, tão logo nas movimentações da própria reencarnação, nós já nos colocamos, além de filhos, como irmãos. O tempo passa, deixamos não só de ser filhos e irmãos, mas passamos a ser maridos, passamos a ser pais, e também chegamos a ser avós. Então, na reencarnação, nessa movimentação reencarnatória, nós vamos nos colocando em situações diversas, mas sempre em contato com espíritos que se encontram ligados a nós, de acordo com compromissos já delineados, planejados de antemão, para que consigamos corrigir erros do passado e adquirir experiências para o futuro. A física nos ensina, de uma forma bem simples, que para podermos reparar arestas de um objeto pontiagudo, faz-se necessário, muitas vezes, o atrito, porque o atrito irá criar energia
que irá aparando aquela saliência pontiaguda e trazer àquele objeto a harmonia da sua forma. Então, nós percebemos que se dois corpos irregulares, cheios de pontas, eles não se encaixam, eles não têm equilíbrio. Muitas vezes, com o tempo, esses objetos vão se batendo, vão criando atrito, o atrito cria calor, cria energia. E nesse movimento, onde se chocam, criam energia, cria atrito, aquela saliência do objeto vai diminuindo até eles serem se encaixando. E nós observamos isso muito em águas, onde tem pedras, que com os séculos, aquelas pedras chegam a se harmonizar umas com as outras em perfeitas adequações de acomodação. Com o tempo, as circunstâncias de atrito que a natureza provoca, que a água provocou e que os objetos suportaram, eles se acomodam. Nós reencarnamos muitas vezes para corrigir saliências, asperezas do nosso espírito para com outros espíritos, que também possuem suas saliências pontiagudas. E quando reencarnamos, são espíritos com aqueles espinhos que não se encontram, mas somente na convivência, no relacionamento, que poder-se-á ir aparando essas arestas para que esses espíritos consigam, no atrito, no conflito, nas diferenças, nos embates, consigam aprender a se acomodarem e se encaixarem na harmonia do bem, do amor, na harmonia que o Evangelho nos ensina. E vejam, por isso que é importante que nós nos mantenhamos atentos às oportunidades de convivência, de relacionamento, para que consigamos nos acomodarmos em espírito com os nossos amigos e inimigos do passado. A título de exemplo, eu conheci uma família aqui em Pina, muito interessante a situação. Eram 7 irmãos que viviam em confusão. Os irmãos mais novos, eles eram arruaceiros, boêmios, envolviam-se com brigas. Tinha um dos irmãos mais velhos, que era uma pessoa muito honesta, muito idônea, muito responsável, disciplinado. Então, as confusões dos irmãos mais novos sempre iam parar na porta do irmão mais velho, para que ele corresse, dividisse as brigas. Daí, esse irmão, ele sempre era chamado pelos pais para acomodar as brigas dos irmãos mais novos, e ele também se envolvia nas complicações. E uma vez ele me procurou no escritório e falou para mim: Gustavo, resolvi meus problemas com os meus irmãos. Eu falei: é mesmo? Como você resolveu? Ele falou: eu me aposentei. Sim, ótimo. E eu estou de mudança definitiva para Natal. Vou mudar com a minha família para o lugar mais longe possível no Brasil desses meus irmãos que me dão dor de cabeça. Resolvi os meus problemas. E ele mudou-se para Natal e ficou a milhares de quilômetros da confusão dos irmãos e dos pais em Pindamonhangaba. A lição de hoje nos mostra que nós não reencarnamos para fugir dos problemas, do atrito. Lembra? Precisamos do atrito para domar as más inclinações, aparar as arestas. Com o atrito, nós vamos nos chocando e vamos nos modificando. E aqui na Terra,
Quantos filhos que nos primeiros atritos dos pais, já na vida adulta, rompem o relacionamento e ficam anos sem visitar os pais ou até mesmo falar com os pais? Quantos irmãos que, para não terem dor de cabeça, rompem relacionamento com os irmãos em família? Quando não mudam para longe, fecham as portas das residências para que não entrem os problemas da família. Ao contrário, nós temos compromissos reencarnatórios e fomos colocados em circunstâncias tais para que façamos a diferença dentro dos conflitos, não fora deles. Que consigamos elevar a paz aonde há guerra. Que consigamos dar o exemplo do perdão onde existe ofensa. Que consigamos servir a quem precise onde haja necessitados. Caso contrário, nós iremos postergar as oportunidades e malbaratar o tempo que a reencarnação nos oferece. Tenhamos consciência que é uma honra estarmos aqui hoje em família, situados entre os nossos irmãos e parentes, e que nos sintamos cada vez mais honrados por tal oportunidade e consigamos dignificar, através de ações, essa gratidão que nos move e que há de nos mover constantemente. Um beijo a todos. Queridos amigos, boa noite a todos. Chegamos ao final da prece. Vamos encerrar, depois de reflexão tão maravilhosa sobre esse mandamento que é honrar pai e mãe. Vamos então nos concentrar, agradecer a Deus por essa oportunidade de prece, que a reflexão do Evangelho de hoje nos permita entender a nossa obrigação moral, a necessidade que temos de honrar pai e mãe, pois estamos numa família que deveríamos estar e que é nela que vamos evoluir. Que a nossa evolução dentro dessas famílias permita o exercício do amor, do perdão, da compaixão, da piedade filial. Que os ensinamentos de Deus, que a misericórdia de Deus, a luz do Cristo, sempre nos caminhe, nos ilumine, nos guie para o entendimento, para os relacionamentos adequados, harmoniosos. As dificuldades vão existir, mas que tenhamos sempre consciência da nossa necessidade de evolução moral, de aprimoramento, de amor e perdão sempre. Que as nossas famílias seja o nosso local de exercício de amor. Que possamos equilibrar as nossas ações para cada dia melhorarmos como espíritos. Que tenhamos harmonia, passividade e que sejamos abençoados nesses relacionamentos. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de crescimento. E pedimos ainda, diante desse Evangelho, que nos leva à reflexão sobre nossas famílias, pedimos a luz, o amparo divino a todas as famílias que se encontram doentes,
que se encontram com incertezas, com medos, inseguranças diante da situação em que vivemos. Que a misericórdia divina chegue a todos esses lares, trazendo cada dia mais esperança e a fé necessária para enfrentar as dificuldades. Que Deus esteja no coração desses nossos irmãos, de todos nós, e que essa fé no Cristo, a fé em Deus, nos dê a força necessária para a nossa existência cada dia melhor, com muito amor, com muita compaixão, com muita esperança de dias melhores. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Jovem, trabalha com amor, usa tua juventude para o bem. Jovem, estuda, procura conhecer, pois força sem sabedoria não tem jeito de ser. Entre medos e anseios, procure se esforçar, pensar no bem, que a resposta logo virá. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estuda, pratica as lições do Evangelho que Jesus ensinou. Navegar na vida com o barco do amor. Com o mestre no leme, os ventos soprarão a favor e o mar da vida fica bem mais sereno. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Que eu faça. Estuda, pratica as lições do Evangelho que Jesus ensinou. Navegar na vida com o barco do amor. Fica bem mais sereno.